Muito bem. Vamos agora então relembrar um pouquinho dos assuntos que nós vimos de geografia. Nós iniciamos falando sobre a cidade, suas divisões, suas funções. Conversamos também sobre o que elas produzem, como elas se dividem. E nós vimos agora que as cidades, elas são importantes porque trazem benefícios a quem mora nelas. Contudo, a cidade também pode trazer riscos. Morando nas cidades, nós podemos encontrar o risco natural. É aquilo que nós chamamos comumente de catástrofes naturais. Grandes quantidades de chuva, vendavais, terremotos, tornados. Todas as ações que a natureza realiza, ela também pratica dentro das cidades. E como as cidades têm grande concentração de pessoas, muitas vidas, em muitos casos, acabam se perdendo. As cidades também podem sofrer com o risco ambiental. A palavra ambiental vem do ambiente, da onde se está. Então, algumas situações como grande quantidade de calor, aumenta demais o calor, grande quantidade de insetos que antes não tinha, principalmente moscas, pernilongos. Atualmente nós estamos passando aqui na América do Sul um grande temor aí pelos gafanhotos, que já passou por alguns países e pode ou não vir também para o nosso país. Isso é um desequilíbrio ambiental. O ambiente está mudado. Grande proliferação de sapos, cobras, escorpiões. O ambiente está mudado, então e esses seres vivos agem e crescem de uma maneira diferente, o que pode estar prejudicando nós, os seres humanos. Quando eu estou falando de risco tecnológico, eu estou falando de tudo que a vida boa da cidade pode trazer como poluição. Pode ser a poluição do ar, pode ser a poluição do esgoto que não é tratado. Então tudo que traz à nossa vida melhorias, se não for bem descartado, é um risco tecnológico, porque ele trouxe facilidades da vida, mas está sujando o ambiente, está trazendo prejuízos para o nosso ambiente. Nós também falamos do risco social, que é quando a pessoa não consegue ter uma vida digna, quando ela vive num lugar onde são os bandidos ou as milícias que comandam, quando ela não consegue ter renda suficiente para sobreviver. Esses são os grandes riscos que uma cidade pode apresentar. Para esses riscos existirem, alguns deles precisam existir alguns fatores, algumas coisas que são ocasionadas. Com exceção do risco natural, o risco ambiental, tecnológico e sustentável, o ser humano tem a capacidade de evitá-lo e até mesmo diminuí-lo. Nós temos a fragilidade de estrutura, isso quer dizer casas e prédios mal construídos com material ruim, que podem vir a cair, desmoronar. Quando a gente fala de falta de infraestrutura, nós estamos falando que pessoas moram sem água encanada, o esgoto, a água que sai da nossa casa, do vaso sanitário, do tanque, da pia, da cozinha, não tratado, não tem rede de energia elétrica, não tem asfalto, não tem iluminação. Essas coisas são essenciais para que as pessoas possam ter uma boa vida, uma vida saudável, sem nenhum problema. Tem a desigualdade, onde pouquíssimas pessoas ganham muito dinheiro e muitos não recebem o dinheiro suficiente para poder se manter de maneira digna. As cidades precisam acabar com isso. Todas as pessoas precisam ter condições de comprar o seu alimento, sua vestimenta, morar num lugar digno. Quando eu estou falando de um lugar digno, é um lugar onde tenha ventilação, iluminação, água, luz, tudo isso de maneira agradável para que a gente possa viver bem. Nós também estamos falando como fatores a degradação do ambiente, tanto no sentido de cortar todas as árvores, no sentido de poluir, de às vezes plantar uma determinada planta que não era de algum lugar. Por exemplo, tem uma quantidade de um porco bem diferente que foi trazido principalmente aqui para a região norte, que ele acabou, o javali, que é uma espécie lá dos porcos, o javali, ele foi trazido para o Brasil, ele não é nativo daqui e virou uma praga, porque virou muitos javalis, principalmente na região norte, existem e causam mal às plantações. Ele que era só um bichinho, que era para ser trazido para servir de alimento, peça para algumas pessoas, acabou virando uma praga. Então, quando eu estou falando de degradação do ambiente, eu estou falando de tudo aquilo que eu mudo na natureza e traz prejuízo. E todos
esses itens, uma cidade pode lutar contra isso. Uma cidade precisa buscar sustentável. Quando eu estou falando de sustentabilidade, eu estou querendo dizer que a cidade produz o que ela necessita, mas também cuida da natureza. Pode reutilizar esses recursos, mantém a natureza de uma maneira que ela consiga se reestabelecer e voltar a devolver para nós aquilo que nós precisamos. A cidade que é resiliente é uma cidade que se preocupa em acabar com esses riscos, diminuir esses fatores e principalmente acabar com a pobreza. Grande parte dos problemas da cidade vem da pobreza, tanto na questão de saúde quanto na questão de violência. Uma cidade sustentável, uma cidade preocupada, uma cidade mordoma de tudo aquilo que Deus deixou e o homem construiu, está preocupado em cuidar de cada cidadão seu. Beijo no seu coração.